Opa, cheguei, hein? Chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez a quinta, e como é que você já sabe, sempre tem aquele balanço, aquela análise de como foram as partidas de cada rodada. A começar por Fortaleza e São Paulo, empate em 0-0. Fortaleza tentou fazer o seu jogo, né? Com o jogo bastante vertical, de muita velocidade, com o Pikachu de um lado, com o Guilherme do outro. O técnico Vojvoda colocou o Pochettino para atuar como titular novamente, ele que esteve no banco de reservas na partida contra o Corinthians na última rodada. Lucas Crispim jogou como titular pelo lado esquerdo, e o Fortaleza tentou de fato ser uma equipe vertical, ser uma equipe muito intensa, só que esbarrou no São Paulo, que apesar das mexidas, a Arboleda não jogou, Raí atuou na lateral direita, entre outros atletas, o Patrick jogou na lateral esquerda, e o Fortaleza esbarrou no São Paulo, que tentou ao máximo tirar esse ímpeto, esse jogo do Fortaleza, e conseguiu na maior parte do tempo, conseguiu travar essa pressão, travar essa velocidade, cadenciando, sem muita pressa para atacar, com muita paciência para rodar a bola, e o São Paulo em alguns momentos conseguiu incomodar. É claro que foi um jogo bastante equilibrado, o Fortaleza teve oportunidades, o São Paulo também, mas uma coisa que eu queria destacar, já no finalzinho da partida, o São Paulo se mostrou uma equipe muito forte psicologicamente, principalmente no momento de pressão do Fortaleza. O São Paulo conseguiu acalmar a partida com muita paciência, rodando a posse, e isso é um ponto bastante importante. Então arrancou um pontinho fora de casa, a gente sabe como é muito difícil jogar lá no Castelão, então foi um ponto muito, muito importante para o São Paulo. Já para o Fortaleza, é claro que enfrentou um adversário difícil, que o Dorival está tentando arrumar essa equipe, mas acho que se a gente for analisar para o campeonato, acho que esses 2 pontos perdidos vão fazer falta para o objetivo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que deve ser uma vaga na Libertadores. Hoje também tivemos Botafogo 3, Corinthians 0. Que passeio do Botafogo, né? Isso é para ficar bem à mostra aquelas pessoas que não acompanham o Botafogo e querem dar opinião. A gente fala aqui no canal há algum tempo, desde que eu comecei a postar vídeo no dia 20 de novembro, passou a Copa do Mundo, e eu comecei a falar dos times brasileiros, e eu sempre citei o Botafogo. Cara, no Campeonato Carioca, né, o Botafogo não tá jogando bem, mas tem um time muito bom e um trabalho consolidado do técnico Luiz Castro. São jogadores consolidados lá na Europa. Marçal, Gabriel, Tiquinho, o próprio Rafael, que não atua hoje, Eduardo, então Vitor Sá. Então são jogadores que atuaram em times médios ou barra grandes lá da Europa e ficaram muito tempo por lá, né? A gente sabe que a elite do futebol está lá no continente europeu, e eles vêm para cá consolidados. A gente vê que taticamente, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, eles são jogadores diferentes. Todos esses que eu citei são diferentes. E a gente está vendo o resultado, atrelando o desempenho, a qualidade técnica com o trabalho do técnico Luiz Castro. A gente está vendo que o Botafogo hoje é a única equipe 100% no campeonato, invicta, 5 vitórias, 15 pontos, tá a 15 jogos sem perder. Então é um trabalho bastante consolidado, e foi um passeio hoje, né? O Corinthians não viu a cor da bola. Desde o primeiro minuto, o Botafogo dominou a partida, não sofreu em nenhum momento. Se o Corinthians acertou o gol do Lucas Perry 3 vezes, foi muito. É verdade que o Botafogo achou o gol bem no início do jogo, isso facilitou ainda mais. O Botafogo tem um jogo de transição muito forte. Arrisco dizer que hoje, nesse momento, o melhor contra-ataque do Brasil é do Botafogo, junto com o Palmeiras, claro. Mas nessa fase do jogo o Botafogo é letal, cara. Júnior Santos de um lado, Vitor Sá do outro, o Tietê que chega, o Tiquinho que abre espaço para os companheiros. Então o Botafogo tá jogando demais e tá merecendo sim ser líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Já o Corinthians, que partida tenebrosa, né? Não conseguiu criar nada, o Luxemburgo tá soltando a molecada de qualquer jeito. Matheus Araújo, o Adson, Pedro, o próprio Murilo. Depois no segundo tempo entraram outros moleques formados na categoria de base. Então o Lucha tá soltando os moleques para jogar. Não sei se é o cenário ideal. É complicado, você pode queimar a molecada, principalmente na situação que o Corinthians está. O Corinthians está na 16ª colocação, beirando a zona de rebaixamento. Fez uma partida horrível diante do Botafogo. Não mereceu em nenhum momento sequer fazer um gol e sofreu demais lá atrás. O Botafogo era para ter feito uns 4 ou 5
Uma partidaça aí da equipe do Rio de Janeiro e, bom, um desempenho, um resultado horrível pro Corinthians, que preocupa, né? Vai ter uma sequência complicada aí para as próximas rodadas. Deixa eu ver. Tivemos também Coritiba 1, Vasco 1. O Vasco eu já citei aqui em algumas análises das outras rodadas que o Vasco tem uma certa dificuldade para propor o jogo. É uma equipe de transição. Peck, apesar de o Alex Teixeira não ser um jogador veloz, ele também entrega bastante quando tem espaço para jogar. Piton de um lado, lateral, o Pumita Rodrigues de outro, que também é outro lateral que apoia bastante, que chega ao fundo. Então o Vasco tem sucesso quando tem campo para percorrer, quando consegue contra-atacar para jogar em transição. Na partida contra o Coritiba foi um cenário diferente. O Coxa deu a bola mais para o Vasco para ver qual a reação, né? Como é que o Vasco ia propor o jogo. E realmente teve dificuldade. O Coxa abriu o placar com o Zé Roberto. Depois o Barbieri teve que mexer na equipe, colocou Figueiredo, colocou outros jogadores e colocou também o Eric Marcos, que conseguiu fazer o gol de empate já aos 35 do segundo tempo, né? No abafa, no vamos que vamos, já não tinha tanta organização assim, mas foi um ponto importante para o Vasco fora de casa. Claro que não afasta a equipe lá da parte de baixo da tabela, mas a nível do campeonato, se a gente for levar em consideração também que Curitiba fez o maior investimento da história do clube, então não é um time bobo, acho que a nível do campeonato não é um resultado tão ruim assim. Claro que a gente vai atrelar o desempenho, aí tem toda uma questão envolvendo a formação de elenco, a forma como o Vasco prefere e o elenco mostra que tem que jogar. Já pro Coxa, resultado ruim, né? Dentro de casa, com o apoio dessa torcida. Claro que teve troca de treinador recentemente, o Zago assumiu, mudou o sistema, colocou 3 zagueiros, mas de qualquer forma o Coritiba junto com o América Mineiro são as únicas equipes que ainda não conseguiram vencer o campeonato. Está na zona de rebaixamento, então uma situação complicada. Hoje seria um cenário ideal para a equipe vencer e não conseguiu. Na quarta-feira tivemos Palmeiras 4 e Grêmio 1, que passeio lá no Allianz Parque, hein? Principalmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o gol do Bitelo, que inclusive é um baita jogador, já foi o destaque do Grêmio na Série B do ano passado e tá jogando muito bem nessa temporada novamente. Fez um golaço e conseguiu maquiar um pouquinho a partida ruim que o Grêmio estava fazendo, né? Na verdade que o Grêmio não tinha centroavante, o Renato montou um sistema com 3 zagueiros, com 2 alas, Vina e Cristaldo mais enfiados, né? Como 2 atacantes, a gente sabe que os 2 são meias. E não deu certo, cara. O Palmeiras dominou, com o Arthur jogando demais, Veiga fez 2 gols, Dudu, Gabriel Menino, Zé Rafael. Então, uma partidaça fantástica do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, foi o domínio completo. Acho que o Grêmio nem conseguiu jogar na segunda etapa. O Palmeiras, assim, é a equipe mais completa do futebol brasileiro. Ela é melhor em organização ofensiva, quando tem paciência para criar oportunidade, em organização defensiva, quando tá lá atrás, se postado com as suas linhas de marcação para esperar o adversário, em transição ofensiva, principalmente os contra-ataques, junto com o Botafogo, já citei isso. Em transição defensiva, o perde pressiona muito forte, a equipe monta suas linhas de marcação rapidamente. Então uma equipe completa, um trabalho fenomenal do Abel Ferreira. E sem dúvida se não um dos grandes favoritos a vencer o título nessa temporada. Já pro Grêmio, já citei o problema que tem, não tinha centroavante, não tem jogador de velocidade, já tinha falado também na rodada anterior. Só tem o Ferreirinha e o Zinho. O Ferreirinha tá machucado. E o Zinho é um atleta formado nas categorias de base do Grêmio. O Renato tá tendo um pouco mais de cuidado para não queimar o atleta. Então o Grêmio tá num momento muito complicado também com lesão, enfim. Cruzeiro 0, Fluminense 2. Apesar do resultado, eu acho que o desempenho do Cruzeiro foi bem. É verdade que no meio de campo não tinha nem Ramiro nem Richard. Ramiro suspenso, Richard num suposto envolvimento com manipulação de resultados. O Cruzeiro afastou ele. Aí o técnico Pepa teve que mexer na equipe, mas mesmo assim a forma de jogar foi a mesma. Com bastante velocidade pelos lados, os 2 laterais apoiando, Bruno Rodrigues também, Wesley, Nicão, enfim. É um time que tem uma base, tem um estilo de jogo, um modelo de jogo que a gente costuma chamar do técnico Pepa, que ele já está conseguindo implementar, só que esbarrou numa equipe tecnicamente brilhante, que também tem um trabalho muito bom do técnico Fernando Diniz, né? Um jogo de superioridade numérica no setor, então muitos jogadores ficam ao redor da bola para criar essa superioridade, já resolver naquele espaço do campo, com Ganso, Keno, André, jogando demais. É um time muito bom, né, cara? Fez o gol com o Ganso, fez o outro gol com o Cano. Então, apesar de eu ter gostado do desempenho do Cruzeiro, teve aquela questão também do pênalti
envolvendo Bruno Rodrigues e Henrique Dourado. Acho que o Henrique Dourado prejudicou o companheiro, mexeu com o psicológico do companheiro. Se o Bruno Rodrigues ele é o batedor oficial, ele tem que bater, independente se ele perdeu a primeira cobrança porque o goleiro se adiantou. Enfim, mas tem toda essa questão. Mas eu gostei do desempenho do Cruzeiro e o Fluminense, sem dúvida, vai lutar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Trabalho bom, jogadores muito bons. Marcelo veio aí, deu um chapéu, meu Deus do céu. Fenômeno, né? Então, de fato, o Fluminense vai brigar aí mais um ano. Flamengo 2, Goiás 0. O Flamengo ainda tentando analisar, tentando compreender as ideias do técnico Sampaoli. Não fez um jogo brilhante, longe disso. O Goiás também não foi uma equipe que ficou lá atrás esperando o Flamengo, também subiu para os contra-ataques, também tentou jogar, e a gente sabe que tecnicamente é bem abaixo, é uma das piores equipes da Série A do Campeonato Brasileiro tecnicamente, mas incomodou. A gente está vendo o trabalho aí na equipe do Goiás, incomodou com contra-ataques também, tentando com paciência gerar oportunidade, mas realmente faltou qualidade técnica. E a qualidade técnica do Flamengo resolveu. Um gol do Pedro, um golaço do Everton Ribeiro de letra. Fica aí. É impossível, não dá. O Everton Ribeiro é impressionante, cara. A maioria dos técnicos que assumem o Flamengo colocam o Everton no banco de reservas. Você for analisar os últimos, Vitor Pereira, o Domenech, o Paulo Souza, todos colocaram o Everton no banco. E qual foi o melhor momento do Flamengo? Foi com o Everton titular. Com o Rogério Ceni, com o Jorge Jesus, com o Dorival. E o golaço que ele fez de letra aí já mostra que ele não pode ser reserva. Boa vitória do Flamengo, não foi um desempenho brilhante, mas subindo aí aos pouquinhos na parte de cima da tabela, que de fato vai lutar lá. Se não pelo título, vai depender de como os jogadores vão assimilar a ideia do Sampaoli, mas aí para uma vaga na Libertadores. Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4. O Atlético se redimindo da derrota para o Botafogo, né? Com o Hulk jogando demais, a derrota do Cuiabá que custou caro, custou a demissão do técnico Ivo Vieira, e aí o Atlético conseguiu um resultado importante fora de casa, como já falei, com o Hulk comandando, teve gol do Pavon, teve outros jogadores que jogaram bem, gol do Johan, então o Atlético aos pouquinhos, imagino eu, se acertando no campeonato. O Arana já está treinando com o grupo, deve retornar de lesão, é uma peça importante nessa lateral esquerda. O Rubens, que tinha ido muito mal contra o Botafogo, ainda é um meio campista de origem, né? Tá tentando se adaptar à posição, mas a gente sabe que não é a dele. O Patrick também já foi testado nessa lateral esquerda, mas realmente o Arana faz muito falta, é um dos melhores laterais esquerdos aí do futebol brasileiro. Baita vitória do Atlético também para subir na parte de cima da tabela. Tivemos também Bragantino 2, América 2. Vocês se lembram? Na primeira, segunda, terceira, nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que eu falei, cara, o América tá jogando bem, tá criando oportunidade, tá tendo a bola, mas acho que tá falhando muito defensivamente. E mesmo com esse bom desempenho, se você não vai conseguindo os resultados, se perde a confiança. E aí já para a partida diante do Bragantino, o técnico Wagner Mancini já mudou. Porque o América já foi o time mais reativo, já esperou mais o Bragantino. O que o América não estava fazendo no Brasileiro. E a falta de confiança pode ter explicado, né? Pode explicar a decisão do Wagner Mancini. O América abriu o placar com o gol do Aloysio de pênalti, depois o Braga empatou, virou, o América depois conseguiu o empate. Mas assim, não sei se é o melhor cenário, tá? Porque o trabalho é bom do Mancini, mas já falei, cara, a partir do momento que você não, mesmo jogando bem, não vai conseguindo os resultados, os jogadores vão perdendo a confiança. E esse é o principal problema do América hoje, né? Que tem muitas falhas defensivas. Apesar de criar várias oportunidades, se você tem falhas defensivas e você cria várias oportunidades, você tem que converter, cara. Porque senão você vai sofrer lá atrás e vai perder as partidas. E era isso que estava acontecendo. Então o Mancini, percebendo isso, mudou a forma de atuar e mesmo assim não conseguiu o resultado positivo. Junto com o Coritiba, é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Já o Braga arrancou um empate diante do América. O resultado não dá nem para comemorar, mas também nem para lamentar. A gente sabe que a luta do Braga vai ser sim na parte de baixo da tabela. Santos 3, Bahia 0. Fiz essa análise completa aqui no canal, vou deixar para você assistir. Partidaça do Santos, melhor partida do Peixe nas mãos do Oder Helman. David, uma baita aparição, um moleque fenômeno, formado nas categorias de base do Santos. Só tem um pouco de receio com a responsabilidade que vão jogar no moleque. Eu acho que ele tem que ganhar minutos sim, tem que atuar, tem que ir entrando aos poucos, ganhando cada vez mais minutos.
mas ele não tem que resolver as partidas. Não dá para colocar a responsabilidade no moleque de 17 anos, apesar de ser um fenômeno e de ter um potencial de evolução enorme, pode bater um dos mais altos níveis de futebol lá da Europa. Mas o moleque jogou bem realmente, fez um gol, participou do outro, finalizando, finalizou uma bola na trave também. O Mendonça, que fez um gol. Enquanto esteve em campo, também fez uma ótima partida, atacando espaço com velocidade, com drible, saiu lesionado. O Braga, que entrou no lugar dele, também fez uma boa partida. Ângelo desencantou, fez o seu primeiro gol na Vila Belmiro como profissional, também fez uma boa partida, ao lado do Inocêncio, que é o lateral pela direita. O Ângelo, o ponta aberto pelo lado direito. Fizeram essa dobradinha, não sei se é um lateral que apoia mais em comparação com o Natan, e aí possibilitou um pouco mais de opção de passe para o Ângelo, e que pode explicar também o bom desempenho dele. Não sei se jogou bem. Joaquim também jogou bem, apesar da falha no final da partida, que quase custou um gol pro Bahia. Ele teve um erro de passe, mas excluindo isso, foi uma partidaça do Joaquim, sempre próximo do atacante, sempre muito forte na marcação. O Messias também não comprometeu. Lucas Pires defensivamente também fez um bom jogo. Enfim, coletivamente, o Dodge, mais uma vez uma partidaça. Coletivamente o Santos fez uma ótima partida. E individualmente o melhor, de fato, foi o Lucas Lima, né? A gente sempre cobrou aqui no canal. Cara, o Lucas Lima tem que aparecer, tem que receber essa bola nos pés dos volantes para construir, para criar de frente. E ele não estava fazendo isso, né? Tava atuando mais perto do centroavante, o que impossibilitava que o Santos tivesse uma capacidade de construção maior. Só que na partida diante do Bahia, ele já recebeu essa bola de frente, a gente viu quantos passes ele deu assistência, deixou os companheiros na cara do gol, muitos passes para frente, em profundidade. Então foi uma partidaça do Lucas Lima, e que ele repita, que busque essa bola nos pés dos volantes para ele construir, porque a gente sabe que tecnicamente, junto com o Soteldo, que não pôde atuar lesionado, é o melhor jogador dessa equipe do Santos. Então ele tem que aparecer, tem que construir, tem que gerar oportunidade, porque essa responsabilidade é dele, cara. Ele é o camisa 10, ele é o meia, o articulador, e ele tem que fazer isso. Conseguiu fazer diante do Bahia, que ele consiga repetir aí nas próximas partidas, porque o Santos depende da qualidade técnica e da capacidade de passe, de construção do Lucas Lima. Já para o Bahia, o técnico Renato Paiva mexeu, né? O Cauli foi para o banco de reservas, ele não tinha o Jacaré, que estava suspenso, o Everaldo lesionado, não atuou. Na ala esquerda, ele tirou o Matheus Bahia e colocou o Chaves. Não foi uma partida legal do Bahia, não. Muito mal, muito diferente do que estava todo no Brasileiro, né? Eu tinha elogiado aqui que o Bahia estava fazendo ótimas partidas no Campeonato Brasileiro, mas diante do Santos deixou muito a desejar. Em nenhum momento, o Bahia foi melhor que o Peixe e não mereceu nem sequer fazer um gol. Então a gente está aí analisando um ponto muito forte de uma equipe, um desempenho muito bom e um desempenho muito ruim de outra. O Bahia deixou a desejar em muito. E a primeira partida da rodada foi Inter 0, Atlético Paranaense 2, aumentando a pressão lá no Internacional pro Mano Menezes, né? Os trabalhos do Mano sempre foram muito elogiados por conta da consistência defensiva da equipe. Linha de 4 muito forte, os dois laterais e os dois zagueiros. E isso foi um fator determinante para a campanha do Inter no Brasileirão do ano passado, que culminou com o vice-campeonato para o Internacional. Só que nesse ano não tá legal, cara. O Inter tá dando muitos espaços pro adversário, tá sofrendo muito lá atrás. O Atlético conseguiu 2 gols de forma fáceis, né? Teve um golaço de fora da área do Christian, depois numa bola longa o William Bigode fez o gol de cobertura. Então o Inter tá dando muito espaço, um ponto negativo do trabalho do Mano nesse ano, que tá aumentando a pressão, né? Porque não é só isso, né? O Inter também tá tendo dificuldade para criar, não tá conseguindo ter facilidade para entrar na área do adversário. Já tá na sua segunda derrota seguida, né? Perdeu pro São Paulo na rodada passada fora de casa, e agora pro Atlético Paranaense dentro de casa no Beira-Rio. Então é um alerta para a equipe do Mano, pro Mano, para tentar ajustar, para tornar essa equipe mais sólida defensivamente e novamente criar oportunidades lá na frente, porque de fato o Inter teve um certo investimento, claro que nem se compara com algumas equipes, mas existe uma certa expectativa, principalmente com o que foi feito no ano passado, né? Então existe esse pensamento de que o Inter pode um pouquinho mais, já tá um ano de trabalho do Mano, então acho que tem que lutar lá na parte de cima da tabela realmente, mas nesse momento tá deixando bastante a desejar. Já o Atlético, uma vitória que
pega o elevador, vai para a parte de cima da tabela, já está encostando aí nos primeiros colocados. Se eu não me engano, está em quarto ou quinto, aí já não lembro de cabeça. Mas uma vitória importante, o Atlético na sua característica, né? Com muita verticalidade, jogadores de velocidade, sem muita paciência para construir. Uma equipe que agride o adversário em transição, em contra-ataque, mas também em ataques rápidos com passes para frente, com passes bastante verticais para tentar o mais rápido possível chegar ao gol do adversário. Baita vitória do Atlético fora de casa diante do Internacional. Beleza, galera? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.